Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Que bom. Amém, querido. Feliz com Jesus? Amém. Creio que todo mundo já almoçou. Amém. Por favor, não vão dormir, né? Se você comer uma feijoada, aí só a misericórdia de Deus, né, irmão? Amém. Eu vou fazer o seguinte: quem puder trazer um copo de água para mim, a hora que eu beber água aqui, os irmãos lá na cabine de som vai soltar aquele som do navio. Tom! Amém? Glória a Deus. Para ver se o irmão acorda. Mas é isso aí, querido. Como é bom a gente poder estar aqui na presença de Deus. E eu creio que Deus ainda tem muito mais ainda para falar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Então vamos lá, irmão. Falar por irmão, aperta o cinto aí. Amém. Queridos, quão maravilhoso é receber até agora o que Deus tem falado, né? A visão que Deus tem nos dado. Porque verdadeiramente esse ano é um ano profético, né? É um ano de bonança, é um ano que nós vamos viver muitas coisas, mas em todas elas nós seremos vencedores. Amém, querido? Glória a Deus. E uma coisa eu queria fazer com vocês, porque o meu tema é bacana. Cadê o tema? Pode pôr aqui meu tema. Aleluia. Fala, foco no foco. Amém. Metade da igreja aqui fala foco. E vocês falam no foco. Vocês falam? E eles? E vocês? E vocês? Não, irmão, aqui agora. Espera aí. Vocês desfocaram o negócio aí. Espera aí. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, foco no foco, irmão. Amém? E eu estava pensando nessa condição aí de foco no foco. Eu fiquei em casa, né? Andando da sala, foco no foco, foco no foco, foco no foco. Aí a pastora falou, o que é isso? O tema, né, que Deus me deu, foco no foco, foco no foco. E aí, irmão, veio uma cena na minha cabeça. De uma vez que eu fui tirar uma foto, né, eu queria registrar um negócio, e a câmera do meu celular não focava. Quem já passou por isso? Será que só eu? E aí você começa a puxar assim com o dedo assim a tela, ou abrir para focar o negócio e não foca. Falei, não é possível que eu não vou conseguir tirar a foto disso aqui. Aí depois eu percebi, por que não estava focando? Por quê? Por quê? Fala assim, porque a lente estava suja. Ah, irmão, a minha lente estava embaçada. Então é tão sensível que o celular queria focar e não focava. Então muitas das vezes a gente perde o nosso foco porque a nossa visão às vezes está embaçada. Amém? Nós precisamos limpar isso, né, para que nós possamos focar verdadeiramente naquilo que nós temos como objetivo. Então a questão do celular eu achei engraçado, porque eu estou focando num propósito. A foto é isso, eu estou focando num propósito. Glória a Deus. Então vamos lá. E a palavra que eu vou iniciar aqui está em Neemias. Amém? Capítulo 2, versículo 17. Que diz assim: então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Fala assim, para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Então, amado, o que Jeremias, ou quer dizer, o que Neemias propôs ali diante daquela situação? Primeiro, ele tinha um objetivo, ele queria chegar ali naquele foco, naquele objetivo. Amém? E quando nós falamos de focar, né, nós precisamos entender que o foco, ele significa um objetivo e estabelecer um planejamento
amém? Uma disciplina, uma constância para atingir as metas e alcançar aquilo que nós pretendemos. Então, quando nós perdemos o nosso foco, nós perdemos ali então o quê? O nosso objetivo. E quantas pessoas, amém, estão andando hoje, né, sem um objetivo? Pessoas que eu digo, estou dizendo cristãos também, né, estão andando sem um objetivo. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fala assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele está o quê? Focando em receber um prêmio. O que ele quer dizer aqui? Um alvo, amém? Fala assim, eu como cristão, eu tenho um alvo, amém, amado? Nós temos que focar nesse alvo, amém? E o nosso alvo é o quê? Fala, é Cristo Jesus, amém? Fala assim, eu preciso focar nisso, eu preciso estabelecer essa condição e concentrar isso na minha vida. Quando nós estamos concentrados em construir alguma coisa, em atingir alguma meta, dificilmente permitiremos que distrações tirem a nossa atenção. Quando você está focado numa situação, você está ali concentrado naquilo que você está fazendo, amém? Dificilmente as distrações vão te tirar do propósito. Por quê? Porque você está centrado, fala assim, eu estou focado. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente vê que Neemias, ele estava focado naquilo que ele estava reconstruindo os muros. Havia ali Jerusalém ateado a fogo, os muros foram queimados, amém? Ele recebeu a notícia, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus, amém? O rei viu aquela tristeza no seu coração, conhecia bem Neemias, falou assim, essa tristeza, bem que eu conheço, é da sua alma. O que está acontecendo, Neemias? E ele contou a história, amém, o que tinha acontecido. E ele então coloca aquela posição diante do rei, e ele pede uma situação diante do rei para que ele possa ir lá reconstruir, aleluia. E o rei, achando graça nele, permitiu. Mas diante dessa permissão ele diz, tá, você vai lá reconstruir, mas quanto tempo você vai gastar para ir lá? Ou seja, o rei não disse, vai, tudo bem, pode ir, você vai, mas quanto tempo você vai demorar lá? Ou seja, o rei deu a ele um limite, amém? Não é para você ir sumir, você tem que ir, me dar uma posição, e você tem que dar o quê? Uma meta, aleluia. Tá bom, em tantos tempos, em tantos dias, em tantos meses, eu volto. Foi o que aconteceu. Fala assim, Neemias, ele estava focado. Fala assim, 52 dias, ele reconstruiu os muros. Amém? Então, irmão, quando nós estamos focados, quando estamos centrados naquilo que nós vamos realizar, quando eu estou em Deus, quando eu sei o que eu quero diante de Deus, quando eu busco verdadeiramente a Deus, amém? Quando eu encontro essa revelação dentro do meu coração, aleluia, nada das outras coisas, amém, me distrai. É isso que nós temos que nos aperceber. É isso que nós temos que ter em mente no nosso coração, na nossa vida. Amém? Eu estou buscando a Deus. Eu tenho um propósito diante de Deus. Eu não cheguei aqui na igreja simplesmente por chegar. Deus me trouxe aqui porque Ele tem algo com a minha vida. Amém? Fala assim, Deus me trouxe aqui porque Ele tem algo com a minha vida. Não é simplesmente te trouxe aqui por trazer. Ou seja, Deus também tem um propósito sobre a tua vida. Então, quando a gente vê aqui que Neemias, ele estava ali totalmente centrado naquele focado, e nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição de Sambalate e Tobias tirava ele do propósito. Aleluia. Quantas pessoas, amado, que vivem nessas distrações, quantas pessoas estão permitindo que essa ferramenta maligna, fala assim, distrações. Essa é o maior desafio que nós temos que ter nos dias de hoje. Quantos entretenimentos, quantas coisas surgiram, quantas coisas apareceram, amém? Quantas coisas vieram de um tempo para cá, aleluia. Quando nós com pessoas que estão há 50 anos na igreja, há 40 anos na igreja,
Aleluia, era um tipo de situação. Hoje, nos dias atuais, é outro tipo de situação. As guerras são diferentes. Aleluia, o inimigo encontrou esse tipo de caminho, distrações, para tirar todas as pessoas do foco, para tirar as pessoas dos seus objetivos. Aleluia, por isso que nós temos que lutar contra isso. Fala assim, eu preciso estar conectado. Fala assim, a distração é uma ferramenta que me tira do foco. Então cuidado com as distrações, porque elas podem te custar muito caro. Aleluia. Como assim, pastor? Eu estava vendo uma pesquisa sobre acidente de carro. O maior índice de acidente, primeiro é por velocidade. O segundo é por embriaguez. E a distração por o celular está classificado na mesma posição que uma embriaguez, porque a pessoa perde um sentido, a pessoa se distrai. Aleluia. Quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas perderam uma família? Porque de repente estava numa rodovia, de repente estava dirigindo, e aí de repente o celular tocou, e ela pegou aquilo numa fração de segundo, de repente aconteceu um acidente, e ali se perdeu muitas coisas. Fala assim, as distrações podem me custar caro. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Jesus dizendo, fiquem em alertas. Não deixe que as festas e as bebidas e os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. O que o Senhor estava tratando aqui com os discípulos? Falou assim, olha, vocês precisam estar em alerta, vocês precisam estar focados, vocês precisam estar centrados naquilo que vocês estão fazendo. Aleluia. Cristão, nós precisamos saber disso. Aleluia. Eu preciso saber que Jesus é o alvo da minha vida. Amém? E se eu quero seguir a Jesus, eu preciso renunciar, eu preciso esvaziar de mim mesmo. Então, o que o Senhor estava dizendo é o seguinte, vocês precisam ficar alertas. Quantas pessoas estão distraídas nos nossos dias? A palavra do Senhor diz, o Espírito diz na igreja, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Quando a palavra do Senhor veio ali no livro de Apocalipse, dizendo através do Espírito Santo, ouça isso, o ouvir é prestar atenção. Nós precisamos estar atentos. Quantas distrações estão acontecendo hoje na vida das pessoas? Aleluia, as pessoas se distraem por qualquer coisa. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui também. Fiquem vigiando e orem sempre a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer. Para assim, quando Jesus voltar, eu preciso estar no foco. Aleluia. Será que realmente, querido, nós estamos nessa posição focados? Veio a pandemia, veio essa situação, quantas pessoas perderam o foco? Uma simples pandemia, simples que eu digo assim, uma doença. Aleluia. Ah, pastor, mas foi terrível. Foi, tudo bem. Não vou dizer que não foi terrível. Houve grandes perdas. Mas isso nós sentimos, isso nós vimos. Verdadeiramente, quando as pessoas estão desfocadas, o que acontece? As pessoas perdem a direção. Aleluia. E muitas que voltaram, não vou generalizar, as pessoas precisam centralizar ainda muitas coisas, porque parece que estão à deriva. Aleluia. Amado, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, a igreja é do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Fiquem vigiando e orem sempre, a fim de que poderem escapar de tudo o que vai acontecer. Quantas pessoas vão perder a sua salvação porque perderam o foco de Deus? Pastor, tem misericórdia. Sim. A gente vê a parábola das 10 virgens. 5 nécias e 5 prudentes. As 5 prudentes estavam focadas. O noivo vai vir. O noivo vai aparecer. Eu não posso me distrair por nada. Eu não posso deixar que as coisas me envolvam. Eu não posso deixar que os problemas me distraem. Eu não posso deixar que as minhas situações me distraem.
Porque hoje as pessoas, né, qualquer coisa te tira do foco, irmão. Ah, irmão, por que você não apareceu? Ah, sabe o que é? É por causa disso. Ah, irmão, o que aconteceu? Sabe o que é? É por causa daquilo. Mas, irmão, você deixou de fazer isso por quê? Ah, porque sabe o que é, pastor? Por causa disso, daquilo. Irmão, quantas distrações. Aleluia. Né? As pessoas chegam e falam assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, não entendo a Bíblia. Por que você não entende a Bíblia? Ah, não sei, eu leio, mas não entendo. Será que você está lendo no lugar certo? Será que você está se desligando? Porque, irmão, eu sei que quando eu estou focado no foco, eu preciso desligar tudo que está à minha volta. Eu falo assim, focado no foco, eu preciso desligar tudo que está à minha volta. Às vezes a Manu está fazendo um crochê na sala, e eu vou dedar. E ela está fazendo um crochê, e aí eu quero assistir alguma coisa, né? E aí eu sento lá, fico olhando, e ela está assistindo uma série lá, coisa de mocinha. Sabe o que é que eu estou falando, né? Coisa de mocinha, romance. Aí eu quero assistir, sei lá, um Discovery Channel, alguma coisa assim. Aí eu fico ali. Aí eu falo: Manu, posso trocar aí um negócio? Não, pai, estou assistindo. Você está assistindo o quê? Você está tricotando o negócio? Não, mas eu estou vendo. Vendo aonde? Não tira não, eu estou vendo. Vendo com o quê? Com o ouvido? Irmão, quantas pessoas estão assim? Hã? Aí eu não tiro, né? Porque você sabe, né, filho? Irmãos, aí a pessoa está lendo a Bíblia na sala. Aí está lendo lá, né? E Jesus disse, aí daqui a pouco passa um negócio lá, aí Jesus falou, aí daqui a pouco não sei quem chama, aí Jesus não sei aonde, aí a pessoa fala: eu li um capítulo todo de Mateus, mas não entendi nada. Não vai entender mesmo, irmão. Você precisa focar no que você quer achar. Você precisa focar naquilo que você quer descobrir. Você precisa focar naquilo onde você quer chegar. Aleluia. Deus, eu li aqui e não entendi. Espírito Santo me revela. E Ele vai te revelar, porque você está focado. Nada mais, as vozes em volta foram todas caladas, e agora você está focado naquilo que você quer diante de Deus. Você consegue entender que quantas distrações tem nos tirado da presença do Senhor? Amém? O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O pastor Fernando pregou aqui sobre entrar no barco. Amém? A palavra do Senhor veio ao profeta Noé, e ele propagou essa palavra às pessoas que viriam um dilúvio. E as pessoas não deram ouvido, se distraíram com outras coisas, viveram as suas vidas, se casaram, beberam, se divertiram. Só que a família de Noé estava centrado, focado naquilo que Deus queria. Aleluia, no sonho de Deus, no projeto de Deus. Vieram perseguições, vieram calúnias, vieram chocarrices, vieram palavras. Aquele velho está doido, aquela família não sabe onde vai chegar, mas eles estavam centrados naquilo que Deus tinha na vida dele. Aleluia, e quando veio o dilúvio, toda a família dele foi salva. O restante, todos morreram. Aleluia. Por que foram salvos? Porque eles estavam no foco, estabelecendo aquilo que Deus proporcionou para eles. Fala assim: eu preciso estar focado, como crente. Aleluia. Quando eu estou focado em Deus, e no meu chamado, eu consigo produzir mais para Deus, irmão. Fala assim: quando eu estou focado em Deus e no meu chamado, fala assim: eu consigo produzir mais para Deus. Aleluia. Por quê, pastor? Porque isso liga uma coisa na outra. Eu preciso entender isso, que o Senhor me chamou para realizar. Fala assim: o Senhor me chamou para realizar. E o que nós estamos realizando? O que nós estamos produzindo, irmão? O que você está produzindo? O que você produziu para Deus? Glória a Deus. No ano de 2022, estamos entrando agora em 2023. No ano de 2022, o que você produziu para Deus? Pensa nisso. Ah, pastor, querido, nós temos que ser uma ferramenta, nós temos que estar focados. Você acha que Deus te trouxe aqui, como eu falei, simplesmente por te trazer para encher mais um banco? Não. O Senhor te trouxe aqui porque através da tua vida Ele vai salvar a tua família. Através do teu testemunho Ele vai alcançar pessoas lá do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Você é uma coluna, você é uma ferramenta. Você, aleluia, é um fruto de Deus aqui, querido.
Aleluia. Você é uma pessoa em que Deus tem investido. Distraindo com tantas coisas, não consegue produzir. Aí quando chega no final de situações, fala assim: Deus, nada aconteceu. Deus, nada muda. Por que não muda? A produtividade é mais do que produzir. Fala assim: é produzir mais e com qualidade. Fala assim: ainda em um tempo. Jesus, o apóstolo pregou aqui. Quando Jesus apareceu ali diante do Rio Jordão, João Batista estava batizando ali. E João Batista falando: aquele que virá, eu não sou digno de tirar, de desamarrar as suas alpargas, e sim, ministrando ali. De repente Jesus aparece. E Jesus aparece e diz assim para João Batista: você vai me batizar. Jesus tinha 30 anos. E ele foi crucificado com quantos anos? 33. Jesus tinha 3 anos simplesmente para passar tudo aquilo, aleluia, que o Pai tinha colocado no coração dele, o propósito que ele tinha, o foco que ele tinha que trazer. Por isso que Jesus não ficava andando em qualquer lugar. Por isso que Jesus não ficava batendo papo com qualquer situação. Ele tinha um foco, ele tinha um propósito. Aleluia. Fala assim: esse ano eu sei aonde Deus vai me colocar. Fala assim: esse ano eu sei aonde eu vou chegar. Fala assim: ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, mas esse ano a bonança de Deus vai bater na minha porta. Você vai viver o milagre, irmão. Você vai viver a bonança. Você vai viver a calmaria. Você vai ver muitas coisas acontecer, mas a tua casa será guardada. Aleluia! Aleluia, porque eu estou focado no Senhor. Eu estou centrado ali, eu estou produzindo para o Senhor. Aleluia. Então, querido, Jesus tinha que produzir com qualidade e em tempo curto. Amado, a gente vem para a igreja, a gente vem congregar o Senhor, a gente passa aqui, no máximo vamos estourar aí 3 horas, que é pouco. E muitas pessoas ainda perdem a direção. Muitas pessoas se distraem com qualquer coisa. Eu ia fazer aqui um desafio, mas eu me perdi. Olha, até eu me perdi. Tá vendo? Agora que veio na minha cabeça, Jesus não deixou. Eu falo assim: ó, todo mundo levanta seu celular e desliga agora. Só por 40 minutos. Calma, irmão, não precisa me bater. O foco no foco, foco no foco. Sabe, querido, a gente tem um pouco período de tempo para congregar. Isso tem que ser algo com qualidade em nós. Isso tem que ser algo que nos edifica muito. Amém? A Santa Ceia. Eu vou falar, Jesus. Eu quase vou sair desse barco aqui. Não vou sair porque a gente tem uma Santa Ceia no mês. Aí as pessoas, quando chega o dia da ceia, porque a Santa Ceia é um culto tão especial, onde a gente relembra ali o sacrifício de Jesus por nós. O povo judeu faz isso anualmente, nas festas, aleluia, trazendo a memória do que Deus fez pelo povo de Israel. Aleluia, e quando a gente tem a Santa Ceia, as pessoas arrumam tantas distrações. Aonde Deus está? Aonde Jesus está na nossa vida? Aleluia. É conveniente as coisas para nós? Não. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero glorificar o teu nome. Irmão, antigamente, a gente ouvia assim as pessoas: ó, é o seguinte, se você vier na minha casa na Santa Ceia, você já sabe, ou você vai para a igreja ou não vem. Porque a Santa Ceia é um culto especial, eu estou cultuando a Deus. Isso as pessoas falavam para os seus parentes, para os seus amigos. Porque a pessoa queria estar lá, a pessoa estava focada, ela queria buscar Deus, queria receber de Deus, queria estar ali ceando o corpo de Jesus, bebendo o sangue de Cristo. Só que hoje as pessoas se distraem, ou colocam até situações na frente para dizer assim: não, sabe o que é? Não deu. Então, querido, nós precisamos entender isso. Neemias tinha só 52 dias para reconstruir o muro, e ele não podia perder o foco em nada. Alô, irmão, se a gente for comparar o tempo da eternidade, o tempo que nós estamos aqui vivendo, fala assim: eu tenho poucos dias de vida. E esses poucos dias de vida que eu tenho aqui, são dias para mim regozijar simplesmente nos meus desejos. Aleluia. Isso as pessoas fazem lá fora que não tem foco em Jesus. Mas depois que Jesus abriu os nossos olhos, nos tirou das drogas, da bebida, da prostituição, salvou a nossa vida, libertou o nosso casamento, nos trouxe a verdadeira luz, porque a Bíblia diz isso: conhecereis a verdade vos libertará.
Aleluia. Aí a nossa conduta passa a ser outra. Então Neemias, ele tinha esse propósito. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Fala assim, servir a Deus não é de qualquer jeito. Amém, querido? As pessoas vêm aqui trabalhar, as pessoas vêm aqui em escala de macro, as pessoas vêm aqui fazer a sua parte. Só que muitas das vezes as pessoas fazem de qualquer jeito. Aleluia. Eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, Deus, quando eu entrei na igreja, a gente não tinha escala de obreiro. A gente era os obreiros e os obreiros dos obreiros. Aleluia. E a gente era feliz naquilo que fazíamos. A gente era, alegres naquilo que realizávamos. Aleluia. Quando cansava um pouco, ficava de pé do meu jeito. Aleluia, não tinha jeito. Não tinha outro, irmão. Não tinha aquele que chegava assim, deu sua hora, sai fora daqui, vaza, vaza, vaza. Não, irmão, era gostoso. A gente viu o poder de Deus, Deus usando um apóstolo, aleluia, em nome de Jesus. E o povo pulando nos cantos da parede. Daqui a pouco você via o obreiro correndo, que nem um avião dentro da igreja. Oh, glória! Aleluia! E quando então fazia a obra? E quando então realizava as coisas para Deus? Saía de madrugada, saía no dia do amanhã, amanhecendo o dia. Aí o irmão falou assim, não, estou firme, aleluia, vou realizar agora o meu trabalho. Ia trabalhar e voltava. A gente via disposição, a gente via, frutos, a gente via produtividade das pessoas. As pessoas eram usadas, as pessoas eram ferramentas gloriosas nas mãos de Deus. Aleluia. Querido, quando eu estou focado nas coisas de Deus, eu produzo bons frutos. Fala assim, no mundo natural, o fruto só é bom se a árvore for saudável. E fala assim, no reino espiritual, é a mesma coisa. Você só vai produzir bons frutos se a sua vida for saudável em Deus. Aleluia. Quantos frutos podres estão sendo gerados? Aleluia. Nós precisamos rever isso, porque quando o Espírito Santo de Deus está em nós, quando Ele tem a liberdade de agir através da nossa vida, quando nós buscamos e focamos isso em Deus, aleluia, amar a Deus sobre todas as coisas, estar em Cristo em primeiro lugar. O Senhor é o Deus da minha vida, da minha casa, da minha família, das minhas finanças, do meu trabalho, do meu carro, do meu dinheiro, do meu cachorro, do meu gato, do meu rato, do meu cavalo, da minha vaca. Jesus é dono de tudo. Aleluia. Quando nós entendemos isso, e o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, Ele mesmo planta esse desejo. Aleluia. E nós consigamos desenvolver isso. Frutos. Eu estava conversando com o pastor Fábio uns dias atrás, e foi até interessante, porque nós estávamos falando sobre o sal. O sal, a Bíblia diz que quando ele não salga, que quando ele não dá sabor, ele não presta para nada. Aleluia. Fala assim, o sal, quando não traz sabor, só presta para jogar fora. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra. Ou seja, ele disse aqui um dia ministrando, se nós não estamos salgando e trazendo sabor às pessoas, não é para você se salgar, é para você trazer sede às pessoas. Através da tua vida, dos teus frutos, você vai trazer sede às pessoas. Aleluia. Isso é produzir bons frutos. Glória a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Isaías. E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre. Deus colocou um vigia para proteger, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. O Senhor preparou tudo isso. O Senhor cercou, pôs um cerco. O Senhor nos dá proteção. O Senhor guarda as nossas vidas. O Senhor tira os impedimentos para que a gente possa crescer e produzir. O Senhor prospera a nossa vida. Ele tira os impedimentos do nosso caminho. Ele nos plantou como a melhor muda. Fala assim, eu sou a melhor semente de Deus. Fala assim, eu não sou qualquer semente. Aleluia. Ele plantou a melhor semente, ele plantou a melhor muda, e ele edificou uma torre no meio dela. Deus investiu tudo isso na tua vida.
Deus te libertou, Deus te perdoou, Deus te curou, Deus te livrou da morte, Deus livrou teu filho, Deus livrou tua filha. Nós esquecemos de tudo isso. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, aleluia. Ele me guardou, Ele me livrou, Ele me protegeu, Ele mesmo acampou-se do meu lado e me guiou, para que eu pudesse trazer a Ele bons frutos. Só que em vez disso eu estou trazendo fruto bravo. Alguém come caqui? Irmão, tem um tipo de mandioca que o pessoal fala assim: não come essa não, que isso daí é venenosa. Se você comer, você morre. Quem vai comer aquela mandioca? Quem quer comer um fruto bravo? Uma vez eu estava assim, andando na beira da estrada, e eu vi uns tomatinhos. Eu falava: não come isso aí não é tomate não, isso é fruto bravo, isso é veneno. Parecia os tomates, irmão. Quem já viu isso aí? Quem foi do interior sabe o que eu estou falando. Umas bolinhas laranja. Eu pensei que era tomate. Não, aquilo não presta para nada. Se você comer aquilo aí, pode te dar uma intoxicação, você morre. Ou seja, Deus, Ele nos deu toda essa condição para que nós pudéssemos trazer boas coisas. Aleluia. Nós somos a videira do Senhor. Fala assim: eu sou a videira do Senhor. Jesus, uma certa vez, ele chegou ali cansado, né, com fome, e viu uma figueira e foi comer do fruto, e ela não tinha produzido nada. Isso é uma guerra, irmão, né, dentro dos cristãos. Uns acusam Jesus, outros falam não sei do que. Jesus chegou, olhou e viu que não tinha fruto, e ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Pegou ela e lançou no fogo. Aleluia. Comparando essas coisas. Sabe por quê? Fala assim: porque a árvore que é para dar fruto, fala, não é para dar folha, é para dar fruto, irmão. Amém? A árvore que é para dar folha, é para dar folha. Tem árvore que tem uma copa bonita para fazer uma sombra, ela não é árvore frutífera. Mas a árvore que é frutífera, ela tem que produzir. Fala assim: um crente que não é crente, não é crente. É isso, tá bom? Pronto, aplaude o Senhor, não é crente. Não produz. Que sentido tem? Fala aí, irmão, você está na igreja, o que você está buscando? Nós precisamos entender isso, amado. Aquele que produz bons frutos tende a ser mais felizes e realizados do que aqueles que não produzem nada. Isso é uma verdade. Você vê as pessoas dentro do reino, aquelas que trabalham, aquelas que produzem para Deus, você vê que as pessoas são mais felizes, né? São mais conectadas, né? Você vê a pessoa feliz, tal. Por quê? Porque ela se sentiu útil, ela se sentiu importante para Deus. Aí você vê aquelas pessoas, né, derrotadas, aquelas pessoas entristecidas, as pessoas não se movem, perdeu o foco, não tem nenhuma visão. Aí as pessoas não realizam nada, as pessoas não têm, né, não dá fruto para nada. E aí a pessoa é triste, a pessoa é cinza. Então, quando os frutos são bons, essas pessoas tendem a ser mais felizes. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Fala assim: Senhor, eu preciso produzir. Querido, quando eu estou focado em Deus e no meu chamado, além de produzir esses bons frutos, eu preciso aprender uma coisa. Fala assim: eu preciso buscar ter disciplina para mim não sair do foco. Fala assim: eu preciso ter esse tipo de comportamento. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Fala assim: nós fazemos para ganhar uma coroa para sempre. O apóstolo Paulo aqui, ele está descrevendo o que? Uma rotina. Ele está descrevendo aqui uma questão daquilo que o atleta tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Amém? Ele deixa muito claro aqui que nós cristãos também estamos na mesma corrida. Fala assim: eu estou na mesma corrida. Aleluia. Ele está tratando isso, a questão, né, dos atletas. E quem compete aí, quem corre, sabe que precisa de uma disciplina tremenda para que essa pessoa alcance, né, o seu objetivo. Ela tem que se esforçar para ganhar isso. Aleluia.
Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Fala assim, eu preciso me disciplinar. Fala, eu não quero tratar aqui a disciplina numa forma de exortação, mas eu quero tratar aqui a disciplina numa forma de postura, numa forma como que eu posso dizer a palavra? De continuidade, sabe? De constância. Aleluia. Quando nós somos mais focados e disciplinados, queridos, nós produzimos mais para Deus. E falar em disciplina, as pessoas logo torcem o nariz, porque isso exige muito de nós. Fala assim, a disciplina exige muito de mim. Aleluia. Glória a Deus. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, nós não corremos de qualquer forma. Nós temos um objetivo, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles lá, os atletas, eles correm por um prêmio que perece. Nós temos que fazer algo diferente, correr na mesma proporção, com o mesmo propósito, vamos dizer assim, em Deus, na mesma intensidade, mas nós corremos para um prêmio eterno. Você tem pensado nisso? Aleluia. Como que você tem visto essa situação? Disciplinas são meios de desenvolver nossa intimidade com Deus. Disciplina é uma conduta e é parte fundamental da vida do cristão. Fala assim, a disciplina me faz desenvolver a minha intimidade com Deus, e a disciplina me faz focar mais ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmão, nós precisamos centrar essas colocações na nossa vida. Por quê, pastor? Porque se a gente levar, como diz, alguns ditados, eu vou levando e vou empurrando com a barriga. Ah, não, eu vou lá só para ir, eu vou fazer. Não, irmão, você nunca vai alcançar um objetivo, você nunca vai chegar, até mesmo ser feliz com Deus. Porque você vai estar dentro da igreja e você não vai ver realização nenhuma na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque você não está tratando esses assuntos, você não está tratando essa postura como tem que se tratar. Quando um atleta ele quer chegar ali, ele não chega no pódio do dia para a noite. Aleluia. Ele tem o quê? Ele tem que se esvaziar dele mesmo. Assim, ele precisa fazer um regime, ele precisa fazer um treinamento mais preciso, né? Ele tem que renunciar coisas da vida dele, passeios, ele tem que renunciar coisas da vida dele, porque ele tem um foco. Eu preciso ganhar aquilo, eu preciso chegar naquele lugar. Aleluia. E quando nós tratamos a questão da nossa coroa, quando nós tratamos em relação à nossa vida espiritual com Deus, aleluia, muitas pessoas são sucumbidas porque elas só buscam o Senhor quando chega a dificuldade. Como assim, pastor? A disciplina, ela me capacita a vencer antes que a dificuldade chegue na minha vida. Por quê? Porque quando a dificuldade vier, eu já estou treinado. Irmão, não adianta chorar depois do leite derramado. Sabe, as pessoas às vezes falam assim, ah, não, agora eu vou buscar Deus. Não, agora eu vou porque... Irmão, você não tem que buscar Deus porque você está dentro do buraco. Você tem que buscar Deus e disciplinar isso diante do Senhor porque você ama Ele. Quantas pessoas deixam chegar a esse ponto final da vida delas? Quantas pessoas tratam essa situação dessa forma? Pessoas chegam a se sucumbir numa situação, chegam até o final, para depois tentar alguma saída. Agora, quando você tem um posicionamento diante de Deus, você começa uma situação diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, querido, que a salvação, ela é individual. E outra coisa, a porta do céu, ela é estreita, e a do inferno, ela é larga. E essa porta larga é que tem tirado o foco e a distração e tem matado os frutos da vida do cristão. Aleluia. E o diabo tem trabalhado de uma forma terrível contra isso. Então, ser disciplinado é fazer o que precisa ser feito. Fala assim, ser disciplinado é fazer o que precisa ser feito. E um dos pontos aqui que eu coloquei, já estou terminando, a Bíblia diz assim, ó, exercita-te, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Fala assim, eu preciso me exercitar. Fala assim, a disciplina exige esforço. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. Irmão, quando a pessoa ela é disciplinada, mesmo quando ela está cansada, mesmo quando ela está com um pouco de dor, mesmo quando ela está, vamos dizer assim, numa situação um pouco desconfortável, ela tem um objetivo, ela tem um foco, ela tem uma postura, ela tem uma constância. Ela não vai parar por qualquer situação, ela não para por qualquer dificuldade, ela não para por qualquer lutinha, ela não para por qualquer provinha, ela não para por qualquer chuva. Aleluia.
Antigamente os crentes vinham na igreja, debaixo de chuva, vinham felizes. Chegava tudo ensopado, parecia uns pinguim. Ainda chegava assim, glória a Deus, Senhor. É um sacrifício, não é, irmão? Né? Sair na chuva, molhar tudo, o sapato, e chegar aqui parecendo um pinguim. Eu lembro uma vez que o apóstolo nos levou para fazer uma passeata. Irmão, caiu uma chuva, e não tinha onde a gente se abrigar. E fomos passando na rua e orando pelas pessoas, né? O apóstolo entrava na casa das pessoas e orava e ungia, e a chuva. Irmão, a chuva não parou a gente. Ninguém correu para debaixo de uma árvore. Nós continuou. A gente estava focado naquilo que a gente queria. A gente estava focado naquele evangelismo. A gente estava focado em ver a bênção de Deus entrar na vida daquela família. Aleluia. Você consegue entender isso, querido? Que nós precisamos nos esforçar, nos exercitar. As disciplinas espirituais são as práticas que auxiliam a vida devocional da pessoa. Você precisa aprender, entender uma coisa, irmão. Disciplina não é uma vez ou outra. Fala assim, disciplina se conquista dia após dia, fala. Você consegue entender isso? Fortalecendo a nossa vida espiritual. Aleluia. Exercícios que ajudam a nos acostumar nas práticas. Se você não começar a se exercitar, hoje, a gente vê hoje, quando a gente fala em oração, irmão, oração hoje parece que é uma coisa distante da igreja. Aleluia. Eu não oro quando eu quero. Eu não oro quando eu quero. Isso não é um comportamento cristão. Eu oro porque eu necessito. Glória a Deus. Eu oro porque a oração é um combustível para a minha vida. Eu oro porque eu tenho que me aproximar mais de Deus. Aleluia. Nós precisamos nos disciplinar diante disso. E automaticamente que quando eu começo a exercitar isso dia após dia, irmão, quando eu entrei na igreja, eu não sabia orar. E o apóstolo chegou e falou assim, eu tinha vergonha de orar na frente da minha esposa. Aí ele falou, faz o seguinte, pega um papelzinho, né, os negócios dos papelzinhos. Escreve lá o que vocês querem de Deus, né, e tal, e dobra o joelho lá na cama, você e a sua esposa, né, você ora um pouquinho, ela ora um pouquinho você, né, é trabalho, é saúde, é filho e tal. Ele pegou o papelzinho, dobrou lá e falou assim, agora você ora aqui nesse negocinho aqui. Aí ela orava um pouquinho, né, não olhava, com a luz apagada, irmão. Aí, né, assim, meio apagada, aí com vergonha, aí foi desenvolvendo, aí já estava pegando na mão dela. Aí já estava perto dela. Aí daqui a pouco nós já estava sapateando no poder. Aleluia. Por quê? Porque isso foi uma constância. Nós fomos buscando campanha, orando dentro de casa, profetizando. Irmão, como era maravilhoso. Eu estou contando coisas da minha vida. Que quando nós temos o culto, né, o apóstolo fala assim, ó, você vai chegar na tua casa, você vai botar óleo nas tuas mãos e você vai orar na porta da tua casa, você vai profetizar, põe a mão no chão, profetiza no portão. Ele está nos dando uma ferramenta. E nós chegávamos em casa, né, até a mão dentro da geladeira, profetiza, vem carne. Não vinha frango, irmão. Uma vez na minha vida a prova foi tão grande que o irmão profetizou, falou assim, ó, a farinha e o azeite não vai faltar. Irmão, nunca vi tanto saco de farinha na minha casa. Pergunta para minha esposa, eu tinha uns 12 sacos de farinha de mandioca. Eu falei, chega Deus, farinha não quero mais não. Mas eu não consegui entender, né? Eu comecei a profetizar carne. Chegava a mão na geladeira, irmão. A casa era tudo marcado com azeite. Por quê? Porque a gente tinha fé, a gente acreditava, a gente era conectado, a gente tinha foco. Saía do culto e já ia profetizar naquilo que determinou. E chegava e declarava, Senhor, a minha casa é tua. Senhor, não vai faltar. Senhor, o Senhor vai prosperar. O Senhor vai abrir a porta. E ungia lá na empresa. E profetizava e acontecia. Hoje as pessoas estão tão conectadas que quando o profeta declara, ela chega ali na coxinha da cozinha da coxinha, ou na coxinha da cozinha ali, bom, na cantina. Eu falei assim porque eu queria, tá? Só vocês dar risada. As pessoas já esquecem o que a direção de Deus veio para a vida dela. Aí passa aquela semana tribulosa, por quê? Perdeu o foco, se distraiu com outras coisas. Você consegue entender, querido?
que a gente precisa entender isso? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Examine a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor. Através de você buscar e estuda a presença do Senhor, Deus vai te trazer mais comunhão, e você vai ter as bênçãos do Senhor e os frutos do Senhor sobre a tua vida. Jejum. Esta parte aqui eu só vou falar um pouquinho. Jejum. Você precisa entender o que é um jejum. O jejum, querido, é algo totalmente espiritual. Quando nós negamos a nossa carne, nós fortalecemos o nosso espírito. Quanto tempo faz que você não jejua? Jejuar não é para você comprar casa. Jejuar não é para você comprar carro. Jejuar não é para você abrir empresa. Jejuar não é para você entrar na faculdade. Isso não é jejum. Jejum é matar a tua carne, te aproximar mais de Deus, ter mais íntimo da presença do Senhor. Isso é jejum. Jejum é uma disciplina espiritual de alto valor. Fala assim: jejuar é abster-se do melhor. Fala assim: jejuar é abster-se do bom pelo melhor. Isso é jejuar. Amém, querido? Você consegue entender isso? Amém? Então, querido, fala assim: foco no foco.